Estudo: o concerto de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Esta passagem está como texto básico Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 2, a parte C do versículo 2, que diz assim: habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Que maravilha! Um dos pontos mais lindos do estudo que nós ainda vamos discorrer é que Deus apareceu a Isaque e transferiu para ele, não é, as promessas feitas a Abraão, né, lá desde o capítulo 12, né, do livro de Gênesis. Então Isaque, assim como seu pai, precisou aprender a viver segundo as promessas de Deus, né? Uma parte importante das promessas, segundo o concerto, era o relacionamento pessoal com Deus, que é descrito nas palavras. Olha só: eu sou contigo. E eu quero que você, que vai estudar junto comigo, saiba: Deus é contigo. Deus foi contigo, é contigo e será contigo. É importante salientar aqui que Deus levantou Abraão como um modelo de obediência que procede da fé. Guarde isso no seu coração. Abraão é o modelo de obediência que procede da fé, né? Ele tinha feito um esforço sincero para guardar as leis, né, e os fundamentos de Deus. Então, por causa disso, Deus o abençoou, abençoou Isaque e todos os seus descendentes, né? Então, nós crentes dos dias de hoje devemos seguir esse exemplo de fé, principalmente o exemplo de obediência de Abraão, se é que estes crentes de hoje, se é que nós crentes de hoje, esperamos participar, não é, das promessas de Deus segundo o concerto da sua salvação. Você pode tomar como base Levítico 26 e Deuteronômios 11. Eu quero detalhar aqui um ponto importante que nós vamos aprender e amadurecer a respeito desse concerto de Deus com Abraão. Então nós vamos falar a respeito da natureza do concerto. Bom, a Bíblia ela descreve sobre o relacionamento entre Deus e o seu povo em termos de pacto ou concerto. Essa palavra aparece pela primeira vez lá no capítulo 6, versículo 18, né? E ela prossegue até o Novo Testamento. Então, demonstra onde Deus fez um novo concerto com a raça humana mediante Jesus Cristo. Quando compreendemos, então, o concerto entre Deus e os patriarcas, então vamos colocar entre parênteses aqui, quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus nos dá este entendimento que quando nós então compreendemos a respeito da natureza desse concerto, nós aprendemos a respeito de como Deus quer que nós vivamos, né, em nosso relacionamento pactual com Ele. Então, é a demonstração cabal de como Deus quer que o nosso modo de vida seja. Tem que ser
um relacionamento pactual com esse Deus supremo, com esse Deus do concerto. Bom, agora nós vamos estudar, nós vamos aprender sobre 4 aspectos importantes. O nome especial de Deus, em primeiro. O segundo, a divina e fundamental promessa do concerto. O terceiro, o alvo supremo do concerto entre Deus e a raça humana. E quarto, nos diversos concertos que Deus fez com o ser humano. Então nós vamos detalhar sobre esses 4 pontos, tá? A começar então pelo primeiro ponto. O nome especial de Deus, então, nós vamos observar que em relação ao concerto, conforme a revelação bíblica, esse nome especial é Jeová, que traduzido para nós é Senhor, né? Então esse nome é inerente. O que é inerente nesse nome, melhor dizendo, é que ele é pactual. Está empregado nesse nome a benignidade de Deus, ou seja, a sua solicitude redentora pela raça humana, né? É a contínua presença entre o seu povo. O seu propósito, então, é estar em comunhão com você e comigo, né? Com os seus, de ser o seu Senhor. Então, Jeová, que traduzido para nós, Senhor, Deus, ele quer sentir isso do ser humano, do crente de hoje, esta comunhão, esta reverência de ser chamado de Senhor. Pois bem, agora a segunda, a divina e fundamental promessa do concerto é a seguinte. Você vai acompanhar comigo a leitura de Gênesis capítulo 17, versículo 7. Olha só o que está escrito. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Você vai observar então comigo que desta promessa dependem todas as demais ou os demais integrantes do concerto. O que significa isso? Significa que Deus se compromete firmemente com o seu povo fiel a ser o seu Deus, o que por amor ele lhe concede graça, proteção, bondade e bênção. Veja lá em Jeremias 11:4. Veja lá em Ezequiel 11:20 e em Zacarias 8:8. Deus quer ser na sua vida um Deus firme com as promessas que ele realizou para você. Ele quer lhe conceder graça, ele quer lhe conceder proteção, ele quer lhe conceder bondade e confirmar as bênçãos que ele já te prometeu. Mas para isso, você tem que fazer parte destes demais integrantes, porque a promessa, como está escrito lá em Hebreus 11, ela se completa em nós nos dias de hoje. Bom, o terceiro ponto, o alvo supremo do concerto entre Deus e a raça humana. Vamos observar. Qual era o propósito de Deus? Era salvar não somente uma nação, que era a nação direta, né, descendente de Abraão, Israel, mas a totalidade da raça humana. Isso significa que eu e você já estava no destino de Deus para ser salvo. Então observe comigo que no caso de Abraão, Deus já tinha prometido que nele todas as nações da terra seriam benditas.
Mas o que significa isso? Que Deus estendeu a sua graça pactual à nação de Israel. Sim, foi diretamente à nação de Israel. Mas qual era o fim? Qual era o propósito global, geral de Deus? Era que fosse alcançada toda a humanidade, ou seja, para a luz dos gentios. Você vai conferir comigo isso lá em Isaías 49:6, né? Também em 42:6. Então, isso cumpriu-se mediante a vinda de quem? A vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo como Redentor. Então, os cristãos, quando isso aconteceu, a vinda de Cristo, né? Os cristãos começaram a levar a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Você vê isso lá a partir de Lucas 2:32, Atos 13, né? Então, é muito importante que esse versículo fique gravado em nossos corações. Deus fez as promessas e estendeu a sua promessa pactual à nação de Israel, mas o propósito era salvar toda a humanidade. Aleluia, glória a Deus. Agora, dentro do quarto ponto, nos diversos concertos que Deus fez com o ser humano através das Escrituras, há dois princípios atuantes. Observe isso com cuidado. Vamos colocar aqui A e B. Na letra A, era somente Deus quem estabeleceria as promessas, condições também desse concerto. A B é que cabia então ao ser humano aceitar por fé, obediência a essas promessas e condições, né? Aceitar por fé e obedecer essas promessas e as suas condições. Bom, em certos casos, Deus estabeleceu com muita antecipação as promessas e as responsabilidades de ambas as partes, não é? Em tempo algum, porém, o povo conseguiu, junto a Deus, alterar as condições do concerto para beneficiar. Então, quando Deus faz um concerto com a pessoa, aquilo é imutável, né? Não adianta, como em algumas situações, né? Alguém querer, e aprenda isso desde já. Se Deus te prometeu alguma coisa, não adianta você tentar alterar as condições da promessa que Deus estabeleceu. Você tem que cumprir, aceitar por fé, mas cumprir inalteradamente as condições que Deus estabeleceu para que aquela promessa se cumpra na sua vida. É o erro de muito crente dos nossos dias. Achar que porque Deus prometeu alguma coisa, você vai passar a viver de qualquer jeito, você vai deixar de cumprir certos requisitos de Deus e achar que aquela promessa de Deus vai se cumprir. Nós temos exemplos na Bíblia, né? O povo não obedeceu e por isso sofreu. E não é diferente nos dias de hoje. Deus te prometeu alguma coisa, você aceitou por fé, mas tem que obedecer às condições de Deus para que essas promessas se cumpram na sua vida. Pois bem, na questão do concerto de Deus com Abraão, observe que ao estabelecer então Deus comunhão com ele, mediante o concerto, Deus fez claras promessas. Você vai entender isso lá no capítulo 15. Vamos ver que promessas foram essas. Bom, Deus como escudo e recompensa de Abraão. Capítulo 15, versículo 1. Deus também fez uma promessa de descendência numerosa. 15, versículo 5. Deus também fez uma promessa da terra de Canaã, como uma herança.
capítulo 15, versículo 7. Né? Então você observa que Deus, ele fez promessas claras a Abraão para que ele correspondesse. Então Deus conclamou, Deus exigiu de Abraão corresponder a essas promessas por fé, aceitá-las, confiar nele como seu Senhor. Então, por Abraão assim fazer, por ele aceitar por fé e obedecer, Deus o aceitou como justo. Capítulo 15, versículo 6. E foi confirmado mediante comunhão pessoal com ele. Agora, o que é interessante, não somente Abraão precisou, de início expressar a sua fé para a efetuação do concerto. Não é apenas uma expressão. Como também ele precisava, Deus requeriu dele que para a continuação das bênçãos do referido concerto, Abraão devia de coração agradar a Deus. E agradar como? Através de uma vida de obediência. Deus queria que Abraão andasse na sua presença e fosse perfeito. Você vai ver isso lá no capítulo 17, versículo 1. Ou seja, em outras palavras, se a sua fé não fosse acompanhada de obediência, lê lá Romanos 1:5, ele estaria inabilitado para participar dos eternos propósitos de Deus. Então, se a sua fé, meu irmão, não for acompanhada de obediência, você está inabilitado para participar dos propósitos de Deus.